Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Leopoldo Leal, do Pandemonium Type. Trago mais um caderno para mostrar para vocês. Esse daqui é o último caderno da série. É um caderno que ele é importante porque ele mostra toda a jornada de desenvolvimento do projeto gráfico e os experimentos da tese Pandemonium. Então, aqui a gente vai ver que tem uma série de anotações da pesquisa, então até o processo de criação, as fases do Keith Sawyer estão aqui anotadas, algumas. No início eu até pensei em colocar as datas para poder marcar, mas depois é algo que acabei não colocando mais. Os bonecos, aqui olha esse bonequinho de como poderia ser o layout da tese, a construção da caixa, algumas anotações de citações, vou colocando, um pouco de como eu estava imaginando. Aí aqui, ó, novamente, eu pensei em colocando essas datas, mas acabei deixando de lado. Também ideias que eu não desenvolvi, mas que eu posso revisitar em pensar tipografia paramétrica, desenvolver algumas situações para desenvolver tipografias, desenhos de tipos. E aqui nessa página são o mood board do que poderia vir ser o projeto gráfico. O projeto gráfico e o nome, eles nasceram juntos, né? Então, nesse daqui, por exemplo, nessa ideia, vinha com um nome que poderia ser Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro, que faz alusão um pouco do processo de criação que ele acontece fazendo as coisas, ou mesmo esse daqui que ele faz alusão à caixa preta do avião, então por isso que essas cores. Mas aí eram ideias iniciais que aí eu acabei selecionando Pandemonium e todo a imagem da história do Pandemonium e do processo de criação, que é uma confusão, que ele é caótico. Então isso que foi selecionado. Até movimentos artísticos que eu fui estudando, história da arte, história do design, alusões aqui, citações que eu fui imprimindo e depois eu fui colocando no caderno aqui. E aí cada fase do processo de criação, eu fui dividindo aqui e colocando algumas anotações e alguns experimentos. Então isso era um pouco do que eu estava iniciando, né? Então citações de alguns livros, de algumas pessoas, né, como essa daqui do Chico Science, os experimentos que eu fui desenvolvendo, aquele experimento da mão, como uma fotinho inicial de como estava ficando, para cada fase, então, série de anotações. Então, isso tudo não foi de uma hora para outra, também não foi linear. Às vezes eu trabalhava nessa página, depois eu corria para outra, e assim as coisas foram acontecendo de maneira integral, né? Então, aqui foram nessas primeiras páginas, eu tinha até, acho que talvez uma outra imagem do que seria esse projeto gráfico. Então, todos que eu poderiam trabalhar. Então, novamente, a ideia de tipografia paramétrica, como é o esquema de apresentação, de divisão de capítulos, aqui está anotado. E aí os experimentos, né? Então, olha só quanta página tem aqui, todas anotadas. Isso daqui, assim, eu comecei a pensar quais experimentos eu farei para cada capítulo. E eu peguei essas páginas, coloquei no chão, fui anotando uma série de ideias e comparando. E depois selecionando, né? Então, quanta anotação para quais experimentos e qual rumo tomar no projeto. E coisas que eu acabei, experimentos que eu acabei não levando adiante, mas que hoje eu posso levar. Olhando o trabalho do Júlio Leparc, eu comecei a desenvolver essas tipografias, né? Então, brincando aí com uma letra A, com essa brincadeira com a bolinha. Então, são algumas coisas que eu desenvolvi, né? Então, copiando até alguns desenhos do Alan Fletcher, a ideia de fazer uma tipografia a partir de elementos variáveis, como tantos elementos que formando e unido gera ali um caractere.
Aqui no último capítulo, né, da tese, produção, conforme eu fui desenhando os números, eu ia rabiscando mais ou menos como eles iam se configurando. E aqui tem ali os rabiscos iniciais. Esse aqui é um experimento que eu iria colocar na tese, mas acabei não levando adiante. E é também um exercício que eu aplico com meus alunos, né? Como criar uma letra ambígua que ela parece um H e um M ao mesmo tempo. Então, esse daqui é um outro experimento interessante. E aqui são, a partir da linguagem 8 bits, como escrever a palavra pandemônio a partir do 0 e 1. Então, como eu fui anotando isso. E outros experimentos aqui, como escrever a partir de parafuso, somente mudando a posição mais para baixo, um pouquinho mais para cima. Então, tem muita investigação. Aqui, outra coisa que me chamou a atenção, como letras pintadas no ambiente, na cidade, que tem essas dobras, né? Então, como eu posso brincar? Foi também, acabei não levando adiante, uma coleção que eu tenho aí de placas com meu nome, alguns rabiscos de como seria esse projeto gráfico, numeração no meio, embaixo. Então, tudo que tem aqui, citações, como a leitura foi muito ampla, muitas coisas assim eu fui anotando em documentos, no Word, e depois eu ia imprimindo e ia selecionando, e algumas coisas eu deixei aqui no caderno. Tem muita coisa que está citado aqui, mas não está presente na tese, mas eu posso revisitar e desenvolver outro projeto a partir de todas essas citações. Brincadeiras com letras de vinil, então eu visitava, eu ia até a papelaria, uma papelaria relativamente antiga que tem perto de casa, e eu comprava algumas coisas como letra 7, vinil adesivo, e assim eu ia brincando com e criando novas composições, como esta aqui, com embalagem de chocolate, e essa daqui também, que é um chapado de vermelho com essas letrinhas de vinil adesivo. E aí também novas composições, vou trabalhando com esses resíduos que eu tenho, até chegar no número 1 aqui, que eu visualizo, algumas colagens, resíduos. E aqui também é uma investigação bem interessante, que também não faz parte da tese, mas eu gosto bastante desse experimento, que eu comprei essas letras de vinil, essa aqui tem um tamanho um pouco maior, e aí o que eu fiz? Eu recortei cada letra em vários pedaços, e aí o desafio foi compor todos esses pedaços para criar novos caracteres. Então a gente vê vários caracteres aí que alguns se assemelham com uma letra ou não, mas foi um experimento bem interessante. Então, juntar resíduos de trabalhos, e aqui foi os primeiros cartões de ponto pintado. Então, ao final depois eu desenhei e pintei assim mais de 220 cartões, mas foram os primeiros cartões que eu até pensei, será que eu faço um furo, tal, mas depois eu fui com esse processo de pintar. Então, aqui mais a letra de vinil adesivo, desenhos, resíduos de trabalhos que eu fui colocando nesse caderno, que eu pensei que poderia ser um experimento, um exercício, mas acabei abandonando. Aqui é um experimento que eu achei interessante, acabei não levando adiante, mas eu posso levar, que é como desenhar tipografias, né, letras, que elas tenham uma variação a partir de dados do IBGE, ou mesmo dados da inflação, do IPCA, e a partir desses dados vai mudando dia a dia, ou como o câmbio, ou qualquer outra variável, o clima, e isso faça com que diariamente, ou até dependendo do horário, ocorra uma mudança formal. Aqui foi como a construção dos capítulos, né, que são esses dois quadradinhos que vão se movimentando. Então, são os primeiros rabiscos, anotações de o que viria a ser, né, na construção nas divisórias de capítulo.
referências de como eu poderia construir a capa, impressão de tipografias. A princípio eu queria trabalhar com essa tipografia Chola Sans, bem interessante, mas aí eu achei que ela tinha uma característica muito forte, acabei abandonando e indo para outra tipografia. Aqui o experimento dos palitinhos, né? Tem aqui as fotos dos experimentos, foram quase 500 fotos, mas como esquema para montar as fotos, como eu estava pensando de trabalhar com isso. Esse aqui é o primeiro palitinho, eu estava pensando em fazer nesse palito de churrasco, né? Mas ia ser difícil a visualização, porque ele é muito fino, e depois eu fui lá e comprei esse palito de sorvete, e aí vou aproximando com algumas referências de artistas, e tudo isso eu vai compondo. As colagens, aqui é o capítulo de combinação, que também foi o início do que eu poderia construir. Então, a princípio, eu queria trabalhar com esse de vinil e mais esse daqui, mas acabei abandonando e me concentrando mais nessa parte com as letras identificadas a partir das colagens. E até aqui no capítulo de pensamento, exercícios que eu faço com os alunos, que é esses painéis gigantes com pedaços de letra, né? Então aqui a construção de todos os números do último capítulo, como eu ia construir ali o 0 e 1, a aproximação com outras referências. Então eu vou lembrando de algumas referências e aí eu vou trazendo olhando, colando, desenhando. Então o processo de referência ele não funciona somente no início e depois eu vou somente produzindo. Também acontece ao meio, né? Então, cheguei nesses números, eu olho e depois eu volto, e assim é um processo de idas e vindas que vão acontecendo. E muitos painéis olhando referências de outros trabalhos para pensar como construir, experimentos que eu não levei adiante, como esse, que ele é uma coleção que eu tenho daqueles folhetos de segurança de avião, e eu brinquei numa maneira de como desconfigurá-lo, né, brincando com esse glitch, mas acabei não levando adiante, mas é um outro projeto que eu posso trabalhar. E aqui também é uma outra oportunidade que, a partir das capas ou páginas de jornal, eu ia fazendo desenho de algumas pessoas e buscando assim, essas oportunidades desses encontros, mas também não levei adiante, mas é um projeto que eu acho bem bonito. Como pensar tecnologia para a mudança das formas, né? A partir de dados variáveis. Aqui, olha, mais uma listinha de experimentos que eu poderia fazer, então eu vou fazendo nesses papéis, eu ia jogando todos esses, e aí eu colocava no chão, e aí eu tinha uma visão total desses experimentos, e aí eu conseguia fazer as seleções, né? Então, olhando para os trabalhos de outros artistas, como Valdemar Cordeiro, eu vou aproximando e construindo. Então, muitas das coisas que eu desenvolvi. Como ver alguns dos números tridimensionais, então tem aqui como é a construção da colagem, depois uma animação, coisas que, como esses desenhos aqui, foi entrando, outros experimentos com resíduos e letras. Então aqui é um papel de embalagem vegetal, assim, bem fininho, que a colagem dele amassada, ele vai criando sobreposições interessantes, né? E depois eu venho com mais uma camada com essa letra 7 e vai criando sobreposições. Esse vinil, né, que é aquela fita de eletricista, então eu vou trabalhando com ela, cortando, ela auxilia para criar algumas estruturas, né, e alguns alinhamentos. Então olha como essa estrutura vem com toda essa sequência de letras. Então não fica jogado no espaço, mas vai criando algumas estruturas aqui. Então, como vou construir todos aqueles palitinhos, e aí como eu poderia investigar, a brincadeira com restos de embalagem, então não existe uma linearidade. Aqui às vezes eu abria uma página, fazia um experimento, voltava para o outro, ou não ficava feliz, retornava, colagens,
nesse capítulo, olha só como fui olhar artistas como o Alan Fletcher, Cécile Tuchon, o próprio Atos Bulcão. Então, foi uma jornada aí de muita pesquisa que foi acontecendo no início, no meio. Às vezes eu olhava uma referência e retornava para um novo experimento. E esse, como aparece ali na tese, foi um período que eu fiquei copiando esse artista, o Egon Schiele. Eu iniciei num outro caderno, que o caderno de espiral, que ali eu copiava olhando para a obra, né? Então eu pude viajar para Viena e eu copiei, desenhei a obra que tinha na minha frente. Mas depois eu comprei um caderno em casa e fiquei ali 2 meses produzindo, copiando todos os trabalhos do Egon, a maioria dos trabalhos do Egon Schiele. E aqui foi um experimento interessante, que eu queria algo muito preto. E aí eu passei cera, e aí a cera começou a grudar, aí eu passei tinta de tecido, aí começou a grudar novamente, joguei nanquim e por fim joguei uma acrílica preta. Mas isso fez um papel ficar super, super pesado, como vocês podem ver, mas ele criou uma camada muito densa e isso ficou interessante. Então, como experimentar materiais diferentes pode ser uma investigação muito produtiva, né? Então, aqui todas alguns trabalhos do Egon Schiele e foi aí que eu fui ter contato como a mão era algo muito expressivo para ele. E aí eu fui entender os bonecos de sombra javaneses e como ele teve contato com esses bonecos de sombra. Então, todo dia, então não foi assim, eu fiz tudo de uma vez. Era todo dia, fazia um pouquinho, desenhava. E aqui, olha só, passei o branco, acrílico e depois um nanquim aguado. E isso fez essas manchas aqui interessantes. E aqui, então, quando eu fazia, então, como eu utilizo uma caneta preta, então, olha só, essa linha, não fiquei contente, depois eu fechei um pouco mais. Mas aí, brincar com a colagem para poder ajustar a forma foi algo que eu recomendo bastante. Olha só, aqui a forma não estava tão interessante, eu fechei isso. Aqui a mão também seguia outra estrutura, aqui a mesma coisa. Então, essa brincadeira com a colagem auxilia bastante nesse processo, né? Então, tem muito desenho. Aqui, olha só, como a perna ficou muito fina, e aí eu fui lá e joguei uma tinta branca para poder trazer a forma da perna de volta. Então, as mãos, aproximação do projeto dele com uma referência africana. Aqui é mais desenhos dele. Então, como a mão é muito expressiva nos trabalhos dele, né? Então, olha só. Então foi assim, todo dia eu sentava e fazia abria o livro, hoje eu vou fazer esse. Fazia, às vezes eu me empolgava e fazia mais uns dois, mas era um pouco por dia, né? Mas foi um aprendizado bem interessante, né? De como compreender o trabalho dele, né? Então aqui, ó, como as mãos são tão expressivas aí. Então na tese aparece algumas páginas, mas como vocês estão vendo aqui, foi um processo bem árduo em desenhar todas essas mãos. E aí fui aproximando até isso com outros artistas. Eu tinha acabado de ver uma exposição no Centro Cultural Banco do Brasil, do Rodrigo Sassi, e eu fui vendo essas formas aqui, que vinha no folheto dele, e aí eu fui brincando, até tentando chegar em novas estruturas de mão. E aí, olhando todo esse estudo de desenhos, foi um aprendizado para fazer uma produção fotográfica comigo, ali com a ajuda da minha esposa, que é fotógrafa, em como produzir comigo, mas eu olhei para muitos outros artistas nesse processo, como o Michel Groisman, que tem ali um processo de brincar com limites e com as mãos, ou mesmo o cartaz do Armin Hoffman também com as mãos, todo o estudo de como o Egon Schiele tinha essa relação com os bonecos de sombra javaneses. Então, muita coisa está documentada. E aí até como eu poderia deformar essa mão olhando para o trabalho da Maria Martins, porque na época eu vi o filme, o documentário dela e achei incrível e como eu poderia brincar com isso.
E aqui olha essa mão como inicialmente foi um conjunto de imagens e depois eu fiz todo com a ajuda de alguns amigos de como fazer esse encaixe perfeito, né? Esse daqui é um outro experimento a partir dos códigos de barra. Então eu fui lá, escaneei, imprimi, e aí aqui são todos a construção das letras da palavra pandemônio, então com esses códigos de barra. Então tem todos os pedacinhos cortados e assim fui construindo. Olha só. E aí, como eu vou aproximando isso? Então, vou fazer o código de barra. Ah, como isso tem a ver com os barcos camuflados da Primeira Guerra Mundial? Ah, quem fez esse barco camuflado? Quem mais trabalhou com isso? Ah, o movimento vorticista, que se inspirou disso. Como o trabalho do designer McKnight Kauffer, que teve uma inspiração no movimento vorticista. E isso eu fui aproximando tudo do que eu vi sobre essa camuflagem e mesmo os barcos da Primeira Guerra Mundial, e com isso eu vou compreendendo um pouco como eu posso seguir adiante com o meu projeto, meu experimento. O lance da camuflagem, brincando com a zebra, e vendo trabalhos de outros artistas como a Ana Lívia Cordeiro, que faz isso dentro do espaço, né? Então uma performance, achei interessante. Ou o Arthur Amora, que trabalha com essas pinturas, não tem muito registro sobre ele, mas ele tem um trabalho interessantíssimo, que ele jogava dominós, mas sem a bolinha, e aí ele produzia essas pinturas. Então aqui, como todas as referências, até uma das animações segue um pouco a ideia do final do jogo de paciência, que vai pulando as cartas. As anotações no experimento do fazedor de formas com as bolinhas, que eu ia posicionando o fazedor de formas e aí eu ia anotando todas as formas que poderiam resultar para depois desenhá-las no computador. Então, a visualização foi muito importante esse processo, porque a partir disso, olhando ali, combinando fisicamente, depois passando aqui o papel, isso foi produzindo. E aí eu pensei até, será que eu faço com tamanhos de círculos diferentes? Então tudo isso aqui aconteceu nessa geração, olhando essas formas e como elas poderiam parecer uma pessoa ou as setas. Então todas as anotações aqui foram acontecendo, como produzir animações e até mesmo referências. Novamente, aqui é uma referência da arte dáctil, né, que é com a máquina de escrever, como eu fui construindo tudo isso. E olha só, como começou de um pedaço, aí voltou para cá, novamente as letras recortadas, cada pedaço é um pedaço aqui, né? Que aí vai construindo essa letra O. Então não tem uma certa linearidade, referências de projeto gráfico, então aqui eu for desenhando como seria a estrutura. E este daqui é uma página que ajuda muito, porque o livro, né, a tese, depois o livro, ele trabalha com dois papéis diferentes e eu preciso montar os cadernos com esses papéis diferentes. Então aqui eu marcava, olha, da página tal a página tal, será no papel tal. Depois da página tal a página tal, papel tal. E isso vai deixando claro de como eu poderia trabalhar num projeto gráfico, porque o papel ele entra de um lado e sai do outro. Então, como que eu poderia fazer isso? O preto, para deixar um preto bem denso ali nas páginas, então eu falei com a gráfica qual é o melhor preto calçado. E foi esse o código que eles me passaram. Para fazer também uma justificação muito sofisticada, sem viúva, eu fiz o curso do Gustavo Soares e ali eu aprendi algumas coisas sobre grep, como montar um texto justificado. Então, eu fui buscando conhecimento também técnico, né, específico para a construção ali de todo o detalhe da mancha de texto. E aqui os resíduos aqui são fotos mesmo que eu fui construindo essas letras inicialmente. Então, no fundo branco, aqui é uma pintura numa tinta acrílico branca e aqui na tinta acrílico preta, né? O papel fica pesado.
os experimentos com as mãos, e aqui eu deixo registrado o tecido colando sobre o papel roller para produzir a capa. A princípio a gráfica não queria fazer isso daqui, mas aí eu fiz experimentos, mostrei, olha, vai funcionar, esse tecido ele é de poliéster, mas ele cola bem sobre o papel, então são alguns testes que eu fiz para poder conseguir que fosse produzido a capa. Então aqui toda a simulação, etapa a etapa, storyboard dos vídeos, tem aqui, para poder desenvolvê-los, aqui o storyboard depois que eu fiz essa letra 3D, também um outro vídeo, todos esses storyboards estão aqui. E experimentos mais materiais mesmo, como pegar essa vela de aniversário e colocar dentro do caderno para ver o que acontecia, né? Então dá essas manchas interessantes aqui. Então ele é um caderno que tem todos os experimentos nessa jornada e até que o esquema de apresentação da tese, né? Então, como eu ia fazer toda slide por slide, o que eu ia falar, tudo isso, então consta aqui toda essa organização. E mais algumas citações que foram perdidas e outros experimentos, aqui é o resto de letra 7 que ficou aqui na mesa, pegando com durex e fazendo essa textura. Então, como os resíduos viram toda uma possibilidade de novos experimentos e aqui anotações para apresentação. Então ele é um caderno que marca toda a jornada para desenvolver os experimentos e o projeto gráfico da tese Pandemônio. Ele tem muita coisa, muita pesquisa que pode culminar com outros projetos. Mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho do caderno que eu venho desenvolvendo hoje, que ele é um caderno também grandão, como o outro, mas eu não paro, não foi assim, só fiz para tese, né? Então eu continuo desenvolvendo cadernos. Esse daqui é o caderno que eu deixo aqui na minha mesa, que eu continuo desenvolvendo algumas ideias, alguns projetos. Então ele fica aqui na minha mesa sempre quando tem algum pensamento, alguma ideia, algum estudo, eu vou colocando aqui. Então tem muita experimento aqui que eu vou desenvolvendo. Então eu não paro de usar cadernos para a geração das minhas ideias, né? Então aqui eu continuo trabalhando com isso e quando esse acabar eu vou partir para outro e assim por diante, né? Então como tem aí muita coisa que eu vou fazendo para os projetos que eu estou desenvolvendo hoje. Então esse daqui é o último vídeo. Queria agradecer para quem ficou até o final. Então, muito obrigado e valeu. E até a próxima.